Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora continuar a análise do artigo 112, na verdade, do artigo 110 ao 112 da LEP, em que nós falamos um pouquinho sobre a progressão de regime, como eu venho batendo na tecla. Acredito que vai ser uma das matérias bem cobradas nesse novo concurso para a Polícia Penal, como também para demais concursos, como o AB, porque toda a atualização que é importante, relevante na legislação, ela tende a cair no concurso público. Bom, para isso, nós vamos terminar essa análise da progressão do regime nessa aula, e com isso nós vamos falar de dois ramos que daí vieram em razão do estudo da progressão de regime, que foi a remissão e a detração. Nós vimos que a detração vai ser o computo do tempo ali da prisão provisória ou da internação na pena, né, privativa de liberdade ou da medida de segurança. Então, a gente tem esse computo, né? Como também nós vimos a questão da remissão. A cada período de estudo e de trabalho, haverá ali a remissão da pena, vai diminuir um dia de pena, né? Então, nós vimos que a cada 12 horas de estudo vai remir um dia de pena e a cada 3 dias trabalhados vai remir um dia de pena. Bom, e hoje, então, nós vamos finalizar o estudo da remissão, tópicos especiais em remissão, e aí eu friso mais uma vez a importância da gente estudar o artigo 126 também da LEP e também a questão da detração, que vai ser aí o artigo 42 do Código Penal. Então, vamos lá para a gente finalizar essa parte da progressão de regime. Vamos juntos. Então, vamos lá, pessoal. Tópicos em remissão da pena, o artigo 126 da LEP, para fins, né, de cumulação dos casos de remissão, ou seja, que pode ser tanto pelo trabalho quanto pelo estudo. As horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. Então, é plenamente possível, sim, cumular a remissão da pena tanto pelo trabalho quanto pelo estudo. Depois a gente tem o parágrafo 4º do artigo 126. O preso que for impossibilitado por acidente a prosseguir no seu trabalho ou no seu estudo, ele vai continuar a ser beneficiado com a remissão, né? Porque ele não está deixando de estudar, ele não está deixando de trabalhar por simples e pura vontade, né? Devido ali uma força maior, né, ou um caso fortuito, ele fica impossibilitado por acidente e aí ele vai prosseguir no trabalho ou nos estudos, né, quando ele puder voltar, né, ali quando ele estiver apto em relação a ter se curado do acidente. Mas mesmo assim, ele vai ser possível, né, que ele venha a se beneficiar com a remissão. Depois eu tenho o artigo 126, parágrafo 5º. O tempo a remir, em função de horas de estudo, vai ser acrescida, como se fosse ali um reforço positivo de 1/3, no caso do indivíduo ter concluído o ensino fundamental, o ensino médio ou até mesmo superior durante o cumprimento da pena, desde que seja certificado pelo sistema de educação competente, né? Por exemplo, ali um diploma, uma declaração de conclusão de curso. Então, sim, ele vai ter ali um agrado, ele vai ter um benefício de acréscimo de 1/3. Lembrando que a questão do aproveitamento escolar, isso não vai repercutir, né, de forma negativa em relação à remissão, né? O bom aproveitamento escolar, né, e o aproveitamento regular escolar, ele, na verdade, ele vai ser analisado para fins
de concessão de saída temporária, né? Então, pode haver a revogação do benefício da saída temporária quando ele tem ali um mau aproveitamento escolar, até porque não justifica suas saídas temporárias, né? Já que ele não está tendo ali um bom aproveitamento. Mas para fins de remissão, não, né? A questão do bom aproveitamento escolar com a conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio ou do superior, ele vai ser visto como algo positivo, né? Como algo benéfico, e aí vai ser acrescido de 1/3 do tempo dele remido, né? Desde que seja aí certificado pelo órgão competente do sistema de educação. Bom, o condenado também que cumpre a sua pena, né, em regime aberto ou semiaberto, ou até mesmo aquele que usufrui de livramento condicional, também poderão remir pela frequência em curso regular ou de educação profissional, parte do tempo da sua execução da pena ou do período de prova, observado, obviamente, o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Bom, lembrando então que seria, né, a cada 12 horas de estudo, no tempo mínimo ali de 3 dias, ele vai ter remido 1 dia de pena. Parágrafo 7º. O disposto nesse artigo também vai aplicar àqueles que estão em prisão cautelar, né? Então, o preso provisório, né, aquele que ainda não tem uma condenação transitada em julgado, ele pode sim ser beneficiado pela remissão. A remissão ela será declarada pelo juízo da execução, né? Ouvidos, obviamente, o Ministério Público e a defesa, para garantir ali do devido processo de execução penal e também o contraditório. Continuando, né? Nós temos aqui o outro artigo, o artigo 127, que fala para a gente, em caso de falta grave, que são aquelas faltas previstas no artigo 50 e no artigo 52 da LEP, o juiz ele pode revogar até 1/3 do tempo remido, tá? Então, pode haver ali essa perda de 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando essa contagem do tempo, né, para remissão da data da infração disciplinar. E aí o artigo 57 vem falar para a gente da aplicação do princípio da individualização da pena na execução da pena. Então, na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e o seu tempo de prisão, né? Então, lembra também grandes chances de cair em prova. Em caso de falta grave, o juiz ele pode sim revogar até 1/3. Não é 1/3, mas ele pode chegar até 1/3 do tempo remido. Depois a gente tem o artigo 128 da LEP, que fala: o tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos. O artigo 129, a autoridade administrativa, ela tem que encaminhar mensalmente, é importante a gente saber esses lapsos temporais, ao juízo da execução, a cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, né? Ou também trabalhando e estudando, já que se pode acumular, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles, né? Inclusive, a gente tem a possibilidade, pela resolução aí do CNJ, da possibilidade da remissão pelo estudo, né? O estudo por meio da leitura, né? E aí, pela resolução, poderia haver até 48 dias remidos dentro de 12 meses. Bom, o condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal, ele tem que comprovar também mensalmente, por declaração da instituição, né, da respectiva unidade de ensino, a frequência e o seu aproveitamento escolar. Lembrando, mais uma vez, que esse aproveitamento escolar é em razão para saber da manutenção ou não das saídas temporárias. Ao condenado, obviamente, né, a questão aqui do direito à informação, dar-se-á ali toda a relação dos dias que ele tem remido. Depois nós temos o artigo 130, que também já caiu em prova, e nós vamos fazer uma questãozinha dessa aqui na nossa aula. Constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar
ou atestar falsamente a prestação de serviço para fins de instruir pedido de remissão, né? Então, a gente tem aqui a chamada falsidade ideológica, né? Quando se omite em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou, no caso aqui, né, seria alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Nesse caso, nós temos a reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa, né? Quando a gente tem aqui, se o documento ele é particular. Se o agente é funcionário público e atesta falsamente ali a questão para fins de instruir pedidos de remissão, e usa isso, né, faz isso, atesta falsamente, prevalecendo-se do seu cargo, a gente vai ter o aumento, né, da pena de sexta parte. Então, a gente tem aqui o crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do CP. E aí eu recomendo, se você estiver estudando pela LEP, se você imprimiu ali no site do Planalto, ou se você tem o Vadmec, do lado do artigo 130 da LEP, você faz uma referência ao artigo 299 do CP, ok? Bom, agora a gente vai falar de tópicos especiais na detração. A detração, então, a gente sabe que é o computo da prisão provisória, né? Ali na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, quando há ali a internação antes da medida de segurança ser aplicada de forma definitiva. A maioria da doutrina entende que é possível também aplicar essa detração nas penas restritivas de direito, como a limitação de final de semana, a questão da prestação de serviços à comunidade, como também as interdições temporárias de direito, né? Então, é plenamente possível, né? Porque a gente vai entender que o indivíduo ele vai ser condenado, por exemplo, a uma pena privativa de liberdade de 3 anos. E aí o juiz ele pode converter, já que a condenação não é aí superior a 4 anos, a pena restritiva de direito. Só que o tempo da contagem da pena restritiva de direito é o mesmo tempo que tem da pena privativa de liberdade. Então, é por isso que o tempo que ele ficou ali provisoriamente preso pode ser computado no prazo em que a gente tem ali a pena definitiva de penas restritivas de direito. César Bittencourt, esse penalista famoso, tradicional também, entende que é possível aplicar quando a gente tem uma restritiva de direito para interdições temporárias de direito. O artigo 66 da LEP traz de forma clara que cabe ao juiz da execução decidir sobre a detração e a remissão da pena. E o porquê da detração? A detração, ele vem como uma forma de garantir o direito fundamental do indivíduo, ele ter a sua restrição de liberdade de forma legal, né? Por quê? Porque quando houver um excesso desse prazo para o cumprimento da pena, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, na verdade, uma possibilidade de indenização civil ao Estado. Então, a gente pode linkar o artigo 42 do Código Penal, e aí vocês podem também colocar uma setinha nesse artigo, a menção ao artigo 5º no seu inciso 75. Então, o Estado ele vai indenizar o condenado por erro judiciário, assim, olha que interessante, como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, por isso que a gente tem esse instituto da detração, do computo da questão, né, da prisão provisória, no caso ali da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança em caso de anterior internação. O artigo 387 do Código de Processo Penal, ele traz também uma importância para que haja uma adequada fixação do regime inicial de cumprimento de pena. E aí o artigo 387 traz para a gente o seguinte, no seu parágrafo 2º: o tempo da prisão provisória
de prisão administrativa ou de internação, no caso aí de medida de segurança, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, né? Então, a gente tem aqui também essa benesse. Só que não se pode esquecer que deve ser observado para tanto, né, a adequação aí do regime inicial de cumprimento de pena, se há ali o preenchimento dos requisitos objetivos para progressão de regime, né? Então, se houver o computo do tempo da prisão provisória, e ele já tem ali o cumprimento do requisito, né, daquela porcentagem do lapso temporal no regime mais gravoso, né? E, por exemplo, se for crime contra a administração pública, se ele reparou ali o dano ou ressarciu o erário, é possível, sim, com o computo dessa prisão temporária, né, ele poder iniciar no regime de pena que lhe seja ali mais favorável, né? Então, a gente tem esse artigo 387 do Código de Processo Penal. Então, vamos fazer uma questãozinha para a gente fechar essa aula. Caiu para agente penitenciário de 2013, o concurso, né? Ainda se falava agente penitenciário, a gente não tinha a emenda, né? Que houve ali a alteração para agora ser parte, né, de um órgão da segurança pública. Então, a gente não tinha a emenda 104, então ainda se falava em agente penitenciário. Hoje não, hoje nós falamos em polícia penal. Então, veja bem, fulano da Silva, que está cumprindo a pena em regime fechado, apresentou atestado falso de prestação de serviço para o fim, olha aí a finalidade, o intuito, né? Olha o dolo previsto também. Instruir o seu pedido de remissão. Diante de tal situação, a Lei de Execução Penal prevê que o condenado cometeu o crime de quê? Falsificação de documento particular, falsidade ideológica, falsificação de documento público, uso de documento falso. Ora, nós vimos, é o artigo 299 do Código Penal, previsto, né, a sua menção no artigo 130 da LEP. Então, ele pratica falsidade ideológica. Veja como é importante a gente fazer esses links, né? Então, nós temos, constitui o crime do artigo 299 do Código Penal, que é falsidade ideológica, declarar ou atestar falsamente, né, de forma dolosa e com intenção e consciência e vontade, prestação de serviço para fins de instruir pedido de remissão, ok? Então, com isso, nós finalizamos a parte da progressão de regime e nós vimos também de tabela os institutos da detração e da remissão, que de todos os efeitos deve ser aí deferido pelo juízo da execução penal, depois, né, de ouvido ali o Ministério Público e a defesa, ok? Então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Um abraço, bons estudos e até mais.